Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. Gostaram do pulinho? Que maravilha, né? Atendendo uma demanda, Manuel, nosso certo coordenador, cara que marca em cima, falou: professor, preciso de uma gravação Geografia do Mato Grosso, Parque Indígena do Xingu. Falei: ó, demorou. Missão dada, missão cumprida. Manuel, professor Luiz, né? O pessoal aqui da coordenação da direção mandou, a água parou. Então a gente preparou, moçada, alguma coisa do Parque Indígena do Xingu para vocês. Ô Marcelo, você é profundo entendedor desse assunto? Claro que não. Até parece, vou mentir para vocês. Eu tive que preparar a aula, claro, a gente vai lá, dá uma estudada, faz um resumo, de repente para atender a necessidade que o pessoal tem, alguma coisa, alguma cobrança mais específica no concurso, né, sobre esse tema. Então, o que a gente puder ajudar a passar as informações gerais para você, certo? Para todos os nossos concursandos e concursandas, é o que nós estamos aqui para fazer. Tá joia? Então, vamos começar. Pessoal, o Parque Indígena do Xingu, certo? Que na verdade começou como Parque Nacional do Xingu, tá? Ele está localizado na região nordeste do estado de Mato Grosso, certo? Ao sul da Amazônia brasileira. Ô Marcelo, como é que é isso? Pessoal, é mais ou menos assim. Eu sei que vai aparecer aqui, ó, eu coloquei para vocês, mas ele está maior e está pequenininho aqui, tá? Então, se eu for colocar no estado de Mato Grosso, mais ou menos, é o seguinte, você tem aqui, tá? Dá um desconto no desenho, certo? Ó, se alguém falar mal, eu vou ficar chateado, hein, tá? Pronto, isso aqui mais ou menos é Mato Grosso. O Parque Indígena do Xingu está por aqui, moçada. Está localizado por aqui, certo? Você sabe muito bem que aqui é o rio Araguaia, certo? O rio Xingu vai por aqui, lá para o rio Amazonas. O Parque Indígena do Xingu está aqui. Então, se você pegar Cuiabá como referência, realmente está na região nordeste do estado de Mato Grosso, certo? É a localização dele, tá? Ô Marcelo, mas você tirou o slide lá? Não, você tirou o slide? Eu sei que você vai voltar. Mas ele também fala que está na região nordeste do estado de Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira. Óbvio, gente, é o sul, certo? A gente geralmente toma como referência o rio Amazonas. Tudo que está abaixo dele é sul amazônico, tudo que está acima dele é norte amazônico, certo? Moçada, o parque tem uma área de 2.642.003 hectares. O cara botou bem precisozinho. Para te dar uma ideia, são 26.420 quilômetros quadrados, tá? Se você for colocar isso numa perspectiva hoje, é mais ou menos a área de Juína. Juína, se eu não me engano, hoje é o maior município de Mato Grosso. Antigamente era de Puanã, mas foi desmembrado em outros. Eu acho que Juína hoje está com mais ou menos 28.000 quilômetros quadrados. Tá? A paisagem local tem uma grande biodiversidade. Por quê? Porque aquela área ali você tem encontro de área de cerrado. Olha que ele bota savana aqui, tá? É cerrado. Florestas subcaducifólias ou semideciduais, que é a zona de transição. E a parte mais ao norte dele já é a Amazônia, é a floresta amazônica, certo? Apresentando trechos também de campo, certo? Mata de várzea, mata de galeria, mata ciliar, certo? Dentro do parque. Então a biodiversidade, a diversidade de vegetação é muito grande. O clima tende mais para o nosso clima tropical típico, que é o clima, eu acredito, predominante no estado de Mato Grosso, embora a porção norte tenda mais para o clima equatorial. Então é um clima quente, certo, que tem duas estações bem definidas. O verão mais chuvoso, certo, e o inverno seco. Beleza? Então a estação chuvosa geralmente vai de outubro, novembro até março, abril, maio, e a seca de junho até setembro, mais ou menos como é aqui em Cuiabá, tá certo? Ao sul do parque, no sul do parque, estão os formadores do rio Xingu. É bom lembrar que o rio Xingu, moçada, é um rio da bacia amazônica. Aliás, é o único rio
que nasce em Mato Grosso, que é afluente direto do Amazonas pela margem direita, certo? Ele é afluente direto do Amazonas. Os outros não, os outros são subafluentes, tá certo? Então, nessa bacia do Xingu, no parque, você tem rios como Vondenstein, Jatobá, Ronuro, Batovico, Licevo e Culuene, sendo Culuene o principal formador do Xingu, tá? Alguns falam que ele se encontra com o Batovi Ronuro. Antigamente o pessoal falava muito que a nascente, o rio Xingu, ele saía da formação, da confluência dos rios Culuene e 7 de Setembro, que era um nome que a turma usava ali, certo? Aquele que fala Culuene e Batovi Ronuro, tá? A demarcação administrativa do parque foi homologada em 1961, certo? Beleza? Governo Jânio da Silva Quadros, a gente vai falar daqui a pouco. E a área do parque pega territórios dos municípios de Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Novo Biratã e Marcelândia. Então não é pouca coisa. Todos esses municípios mato-grossenses, certo, têm alguma parte do seu território, certo? O parque está dentro dessa área, pega parte do território desses municípios, tá? A ideia de criação do parque, ela surgiu, na verdade tem um processo anterior que a gente vai explicar, mas aqui de uma maneira formal, numa reunião convocada pela vice-presidência da República, na época do Dr. Getúlio Dornelles Vargas, tá? E isso se transformou num projeto legislativo. Nessa mesa redonda, para essa reunião, estavam presentes os governadores do estado, o governador do estado de Mato Grosso, além de parlamentares, certo? Só que naquela época, apesar da reunião para a criação do parque, a ideia da criação do parque, o governo do estado de Mato Grosso já estava distribuindo terras dentro do parque para empresas colonizadoras. Então, apesar da ideia da criação, o governo estadual já distribuía terras ali dentro para particulares e projetos de colonização, tá? Agora, quando o parque foi finalmente criado em 14 de abril de 1961, pelo presidente Jânio da Silva Quadros, a área dele já correspondia a 25% da área original. Isso quer dizer que o Parque Indígena do Xingu, ele deveria ter uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, certo? 100 mil quilômetros quadrados, para você ter uma ideia, 2,5 vezes a Holanda, tá? Mais ou menos. Tudo bem? Essa era a área inicial dele. Então, acabou ficando com 1/4 da área proposta inicialmente. O parque foi regulamentado pelo decreto número 51.084, certo? De 31 de julho de 61, tá? Ele foi criado, regulamentado, e aí alterações posteriores foram feitas em 68 e em 71. Tá? Sendo que a demarcação final do perímetro foi finalizada em 1978. A categoria híbrida de parque nacional é porque você tinha a questão indígena e a questão ambiental, certo? Porque parque nacional é uma das classificações que você tem dentro do SNUC. O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, por isso que é Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Só que, a posteriori, certo? Quando veio a criação da FUNAI, a FUNAI substitui o SPI. O SPI era o Serviço de Proteção ao Índio. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Então, quando vem a criação da FUNAI, aí o caráter indigenista passa a predominar, então sai o termo Parque Nacional e entra Parque Indígena do Xingu, voltado primordialmente para a proteção da sociodiversidade nativa, ou seja, da população indígena que mora lá, certo? Tendo em vista, se você analisar os povos que habitam o Xingu, você pode dividir o parque em 3 áreas, em 3 partes. Certo? O norte, que é conhecido como Baixo Xingu, certo? A região central, que é o Médio Xingu, e a outra, o sul, que é o Alto Xingu. Tá? Na parte sul ficam os formadores do rio Xingu. A parte central vai do Morená, que é a convergência dos rios Ronuro, Batovi e Culuene, certo? Beleza? Que é tomada como a origem do rio Xingu até a Ilha Grande. E daí para baixo é o Baixo Xingu, certo? Beleza? A gente tem que explicar isso pelo seguinte, olha só. Moçada, essa aqui, essa linha vermelha que vocês estão vendo,
é a delimitação do Parque Nacional do Xingu, certo? Do Parque Indígena do Xingu, perdão. Então, tudo isso que está aqui dentro são os 26 mil quilômetros quadrados de parque, tá? É isso aqui, muito bem. Agora, essa parte que vocês estão vendo em vermelho, grosso modo, isso aqui é o Alto Xingu, é a parte sul do parque. Mas eu não estou entendendo, peraí, porque está meio esquisito. Você está falando que essa aqui é a parte de baixo, né, sul, e você fala que é o Alto Xingu, exato. O que você tem que pensar que é o seguinte: um rio só obedece uma lei, todo mundo se lembra, é a lei da gravidade, certo? Então aqui é o seguinte: o rio Xingu, aqui é a nascente dele. Então essa aqui é a parte mais alta do terreno. Então ele corre para cá. Se ele corre para cá, significa que essa parte aqui é mais baixa que essa. Ele está correndo na direção norte. Então, apesar de estar ao sul, na parte de baixo do mapa, esse aqui é o Alto Xingu, certo? Beleza? Aqui da parte intermediária é o Médio Xingu e aqui é o Baixo Xingu, dentro do parque, que é a parte mais baixa, que essa aqui é a parte norte, certo? Beleza? Muito bem. Como que é feita a divisão aqui dentro? Pessoal, no sul ficam povos muito semelhantes culturalmente, certo? Dentro das etnias que você encontra no parque. E são várias ali: Aueti, Calapalo, Camaiurá, Cuicuru, Matipu, Merinaco, Narucuá, Naruvotu, Trumai, Uauja e o Alapiti, certo? São etnias muito semelhantes, certo? Culturalmente, que são atendidas pelo posto indígena Leonardo Vilas Boas, certo? Beleza? A região do Alto Xingu. O Médio Xingu ficam os Turmai, os Ikpeng e os Caiabi, que são atendidos pelo posto Pavuro, ou Pavuru, sei lá como é que vai falar aqui. Ao norte estão os Suiá, Yujá e Caiabi, são atendidos pelo posto de Auarum, certo? Cada posto apoia a logística de projetos e atividades envolvidas no parque. Tem a unidade básica de saúde, certo? Funcionários da Unifesp cuidam dessa parte de saúde, é um convênio muito antigo. Você tem 11 postos de vigilância nos limites do território, às margens dos principais formadores do Xingu, para verificar os limites do parque, se não está havendo nenhum tipo de violação, de transgressão, certo? Esse aqui é o posto Leonardo Vilas Boas. Esse é o posto que atende o Alto Xingu, certo? Que é a parte sul do parque. Esse aqui é o posto Pavuro, ou Pavuru, sei lá, que atende a parte média do parque. E esse aqui é o posto de Auarum, que atende a parte norte, o Baixo Xingu, certo? Muito bem. São 16 etnias que habitam o parque, certo? São aqueles nomes que eu já falei, todos estão aqui, certo? São 16 etnias e essas são as línguas faladas dentro do parque. Essas línguas pertencem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos dizer assim, grupos, sendo que um deles não é classificado em qualquer família, que é a língua Trumai. Ela não é classificada em nenhuma família. Se você quiser um exemplo, aí vocês me permitam, vou viajar para explicar. É mais ou menos assim. Quando a gente fala de línguas mais antigas, a gente fala muito assim em aramaico, sânscrito, latim, certo? Grego, que seja latim, muito bem. São línguas antigas. Então, por exemplo, hoje a gente fala português é derivado do latim. Certo? Muitas línguas europeias têm a origem no sânscrito, certo? O sânscrito diz que influenciou algumas línguas europeias. Agora, todo mundo aqui já ouviu falar que dentro da Espanha tem um lugarzinho chamado País Basco, ou País Vasco, certo? Porque muita gente que joga truco espanhol sabe que você pode falar invido ou imbido. Aqui no Brasil a gente chama mais de País Basco, mas tem gente que fala País Vasco, lá é a mesma coisa, certo? Só que os bascos, eles falam uma língua chamada eusquerra. É o eusquerra. Pessoal, o eusquerra é uma língua que ninguém sabe de onde veio. Ela não tem uma origem, ela não veio do latim, ela não veio do sânscrito, não veio do aramaico, não tem, mas é uma língua. Certo? É uma língua. Tá? Então ela não tem um tronco definido. É o mesmo caso da língua Trumai. É só esse povo que fala.
Os outros não, você tem troncos da família Tupi-Guarani, família Juruna, família Aueti, família Aruac, família Caribe, família G, certo? E aí você tem os grupos que falam cada língua. Então vocês têm línguas que têm do mesmo tronco, da mesma família, são parecidas, muito parecidas, e são faladas por mais de uma etnia. São faladas por mais de uma etnia. Certo? Beleza? Agora, ao todo, são 16 etnias, certo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos linguísticos, vamos falar assim, famílias linguísticas, que você tem dentro do parque. Tá joia? Aqui você tem uma ideia da quantidade de elementos de cada grupo. Essa primeira coluna, moçada, eu sei que é complicada, eu coloquei só porque tem esse dado aqui da população Camaiurá do final do século XIX, quando aconteceram os primeiros contatos, que a população era estimada entre 216 a 264 indivíduos. Aí, mais ou menos em meados do século XX, era isso aqui a quantidade que você tinha de cada grupo. E no último levantamento, eu acho que não conta o censo de 2010. Aqui você tem a quantidade de cada etnia, certo? Aqui, Aueti, Calapalo, Camaiurá, Cucuro e Matipu. 138 indivíduos, 417, 355, 415, 119, certo? Beleza? Aqui, Mahinaco, Nahuquá, Trumai, Uaúja e Ualapiti, certo? 199, 105, 120, 321, 208. Essa coluna que eu mostrei, essa aqui, mais essa aqui, são os povos da parte sul do parque, do Alto Xingu, aqueles que são culturalmente mais parecidos, certo? Por isso que eles estão agrupados nessa tabela que eu dividi em duas partes. As outras etnias, Ikpeng, Caiabi, Yujá e Suiá, são da parte mais ao norte do parque, não tem muita semelhança com essas aqui. Se você somar tudo isso aqui, você tem um total mais ou menos de 5.000 a 5.500 indivíduos dentro do parque hoje. Indígenas. 5.000 a 5.500. Se você somar tudo isso aqui, certo? Por esse levantamento. Eu teria que pegar os dados do censo de 2010. Tá joia? Beleza? Muito bem. A história anterior à primeira expedição, só para dar uma ideia de como que é, se fosse em termos antropológicos, tá? Segundo algumas pesquisas, certo? Principalmente do Michael Heckenberger, a pré-história, se recuar a pré-história do Xingu, você vai mais ou menos para o período entre 800 e 1400 depois de Cristo, tá? Que uma população se estabeleceu ali. Então, se fosse no tempo presente, é um pessoal que se estabeleceu lá entre 600 a 1.200 anos atrás. 600 e 1.200 anos, certo? Esse pessoal se estabeleceu lá. Tá ok? Beleza? E eles deixaram alguns vestígios, como cerâmicas características, aldeias circulares, certo? Entre os anos de 1400 e 1600, aí os portugueses já tinham chegado, já estavam chegando aqui, o colonizador, ergueram-se grandes aldeias fortificadas, certo? Cercadas por valetas escavadas, com dimensões de até... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo, mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal, é simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.